Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui mais um dia, aleluia, falando da palavra do Senhor Jesus. Estamos aí nesta maratona bíblica, falando um pouquinho sobre as mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos aí meditar em uma das mulheres, só que o seu nome foi falado poucas vezes e deixa-nos aí uma grande alerta, né? Vamos aqui falar sobre Cosbe, o perigo da imoralidade. Texto sagrado no livro de Números, capítulo 25, vai nos revelar a história de Cosbe, uma mulher midianita que foi morta no momento do próprio ato de imoralidade que praticava, né? Com um dos príncipes israelitas, que era como uma afronta ao Deus de Israel. Fique conosco até o final dessa mensagem, vale a pena nós estarmos atentos, né, e focados naquilo que o Senhor tem para falar conosco. Capítulo de Números 25 vai nos dizer: E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate aos seus homens que se juntarem a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou o meu concerto de paz, ele e a sua semente depois dele terão um concerto de sacerdote perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Aleluia, a palavra do Senhor nos mostra, aleluia, o perigo, né, daqueles que desvirtuam os servos do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 1, vai nos dizer: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que está longe, fugindo da aparência do mal, né? Longe do pecado, longe das artimanhas pecaminosas, esse é bem-aventurado diante de Deus, porque o prazer dele está onde? Na lei do Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor, meditando, aleluia, cada dia, prosperando a sua vida. E essa palavra nos mostra aqui, aleluia, o perigo que muitas vezes
o inimigo tenta vir sobre aqueles que buscam ao Senhor, sobre aqueles que conhecem a verdade, conhecem a palavra do Senhor, mas por um descuido, por um prazer momentâneo, por uma palavra, e muitas vezes, isso daqui não tem nada a ver, se não tem nada a ver, leva à ruína, leva à desvirtuação, da presença de Deus, leva ao pecado, e o pecado vai contra a palavra do Senhor. Nós vemos, aleluia, que esta mulher, ela foi uma das mulheres, porque ali diz a palavra que foram as mulheres moabitas, filhas dos moabitas, que elas se prostituíram com o povo de Israel. Uma boa parte daquele povo, diante de tal pecado que não agradou a Deus, porque eles começaram a fazer sacrifício aos outros deuses. O povo comia os sacrifícios e se inclinavam aos outros deuses. E a ira do Senhor se acendeu. A ira do Senhor, aleluia, veio contra aquele povo, a qual morreram com uma praga que o Senhor trouxe. 24.000 pessoas. Olha o estrago total que traz o pecado, traz a desobediência. E esse episódio, ele fica conhecido como negócio de Peor, quando alguns homens israelitas se juntaram a Baal Peor, uma suposta divindade pagã, cujo culto, era marcado pela prática de orgias sexuais com mulheres pecaminosas, mulheres adúlteras. E essas mulheres, filhas dos moabitas, elas agiam com astúcia, com enganação. Tanto é que o nome Cosbe significa enganadora ou ardilosa. Ela era filha de Zur, um príncipe da tribo de Midian, e foi tomada como esposa por Zinri, um príncipe da tribo israelita de Simeão. Esse príncipe Zinri, ele afrontou Moisés e os demais líderes de Israel, ao levar essa mulher Cosbe à tenda do encontro, a tenda que era um lugar sagrado. E o que aconteceu no ato do pecado do adultério? No ato da profanação contra aquilo que era, resultou então em morte. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, ele toma um posicionamento ao ver a praga acabando com o povo de Israel. Ele se levanta no meio da congregação, toma uma lança na sua mão e mata os dois em um único golpe. E assim, por fim, a praga enviada a Israel, moralidade sexual praticada entre os dois, conhecida como o pecado de Baal Peor, se cessa. Nós vemos o que o pecado leva, a desgraça, aquilo que acontece quando aquele que é conhecedor da palavra de Deus é enganado, peca, fica contra a palavra, contra a lei do Senhor. O Senhor entra com juízo. E muitas vezes, aleluia, não tem solução de perdão. Então é necessário vigiarmos, orarmos, estarmos a cada dia mais atentos à voz do Senhor Jesus. O sábio Salomão escreve sobre os perigos de mulheres enganadoras como Cosbe, dizendo, lá em Provérbios capítulo 5, do 3 ao 4, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargo, como o absinto, agudo como uma espada
espada de dois fios. Olha o engano, aonde está, o que causa, né? Qual é o fim daqueles que são enganadores. Todos esses atos pecaminosos fazem parte do que? Das obras da carne, condenados pela palavra de Deus que está lá em Gálatas, capítulo 5. Mas nós que somos, aleluia, salvos em Cristo Jesus, que estamos buscando a cada dia a santificação, ficamos, aleluia, com as obras do Espírito Santo, que nos protege, aleluia, do perigo da carne. É uma luta constante entre carne e espírito. Mas aqueles que estão focados no Espírito, ele vence o desejo carnal, ele vence, aleluia, aquilo ardiloso que o inimigo da vossa alma tenta vos querer tragar. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos dá aqui um entendimento de alerta, lá em 1 Coríntios capítulo 5, 11, mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda nem comais. Muitos têm deixado a palavra de Deus de lado e têm se envolvido. E esse envolvimento pode trazer tragédias, pode trazer o pecado. E a pessoa começa a ficar com uma mente cauterizada, né? Aquilo que era pecado começa a ser normal, começa a ser algo, não tem nada a ver, né? Isso daí não vai me levar ao pecado, mas aos pouquinhos vai te conduzindo. E na palavra diz, aleluia, com os tais que não preservam a sã doutrina, a sã palavra de Deus, não sentais, não comais, não estáis próximos, né? Fugir da aparência do mal. Dá tempo de fugir. Aqueles que querem preservar, aleluia, aquilo que o Senhor tem na sua vida, dá tempo de fugir. Fugir da idolatria. Fugir daquele que não está diante de Deus, não está com a sua vida pautada nos ensinamentos que você tem aprendido na sua fé, na sua caminhada. Quantos têm andado de qualquer maneira? Quantos têm vivido uma vida, aleluia, pautada em desejos carnais somente? E muitas vezes você abre a porta da tua casa, você deixa entrar com aquelas mazelas do diabo, aquelas coisas que afrontam a Deus, e você está abrindo a porta para entrar. Entra, senta, come comigo. E Deus está dizendo, vigiai, ficai alerta, porque o perigo está à porta. E grande pode ser a ruína. Aleluia, louvado seja Deus. Esta palavra nos ensina nesse dia de hoje a estarmos atentos. Todos aqueles que agem com engano, que agem como essa mulher agiu, né? Com ardilosa maligna, que tentam levar os servos do Senhor a pecar. O seu juízo já está sendo julgado por Deus. Será um juízo, aleluia, diante de todos aqueles atos pecaminosos, se não se converter ao Senhor Jesus, se não se voltar, aleluia, ao arrependimento, porque o Senhor, ele perdoa sim, mas perdoa aquele que se arrepende, aquele que busca, aquele, aleluia, que com inteireza de coração se prostra na presença do Senhor e reconhece o seu pecado e busca a santificação. Eis uma palavra do Senhor ao teu coração nesse dia de hoje, e eu quero neste momento estar aqui orando com você. Aleluia. Nenhum mal, aleluia, possa atingir a tua vida, porque através desta palavra você vai estar vigiando, não se associar
com aquilo que está fora da palavra de Deus, com aquilo que está te levando a pecar, não fique, não entre, mas fuja como José fugiu. José fugiu, por mais que ele foi preso, mas o Senhor o honrou, o seu final foi um final de vitória. Amém? Vamos estar aqui orando e clamando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, ó Pai amado, porque necessitamos de Ti. E eu peço ao Senhor sobre cada um dos amados irmãos que estão aí, ouvindo, Senhor, esta palavra, a qual o Senhor tem nos orientado de uma forma especial, ó Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo muitas vezes vem como uma alerta do Senhor para estarmos atentos, Senhor, e não estarmos longe de Ti, não estarmos, aleluia, focada com obras carnais, mas focadas no espiritual, buscando o reino, buscando a presença, Pai amado. Eu peço ao Senhor sobre vidas e corações nesse momento, livra, guarda, proteja todos os males, tudo aquilo que tenta se infiltrar, ó Pai amado, com palavras lisonjeias, parece ser algo bom, mas no final será algo de destruição, ó Pai. Não permita que venha acontecer, mas livra, guarda os vossos filhos, ó Pai amado, do encanto maligno, da presença do mal, mas que eles venham buscar ao Senhor, que eles venham se firmar mais na Tua presença, que eles venham ter uma vida, Senhor, aleluia, um devocional com o Senhor diário, Senhor, para que o Senhor possa continuar, ó Pai amado, abrindo o vosso entendimento, aleluia, que a chama do Teu Espírito Santo esteja inundando Teu coração, fortalecendo as vossas vidas, ó Pai amado, para que possam a cada dia estarmos mais santificados diante de Ti, ó Pai. Livra, guarda o Teu povo, Senhor. Esta é a oração que fazemos e já Te agradecemos por esta palavra, por este ensinamento e por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Fica com essa palavra, né, de alerta, aleluia, e continue firme na presença do Senhor a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.